Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando para vocês a oxirredução. Na oxirredução é um processo em que você tem dois agentes, o redutor e o oxidante. Para a gente lembrar das características deles, a gente vai usar o método OPA, He. O redutor, ele está sempre no OPA. Então, ó, o redutor é quem sofre oxidação, perde elétrons e aumenta o seu número de oxidação, o NOx. E ele é quem sofre oxidação. O oxidante, ele faz a redução de elétrons, ou seja, ele tira os elétrons desse, ele recebe os elétrons, porque ele tira o elétron desse e pega para ele, e ele reduz o número de oxidação dele, reduz o NOx. E ele sofre redução. Porque pensa comigo, se esse é o agente oxidante, ele age para oxidar. Então, ele oxida o redutor. Ele oxida esse carinha aqui. E esse, ó, ele é o agente redutor. Então, ele reduz este cara. Mas não confundam. Aqui acontece a redução, mas quem perde elétrons é esse. Então, vou fazer uma questão aqui para ficar mais fácil de entender. Vou botar a questão na tela aqui. Então agora, a gente tem aqui essa expressão. O primeiro passo para a gente fazer a oxirredução é você ter que calcular o NOx de cada uma desses componentes. Como fazer NOx eu já ensinei em outro vídeo, então já vou adiantar aqui. Ó, o K ele é da primeira coluna, ou seja, ele é sempre mais 1. O Mn a gente não sabe, então a gente vai ter que fazer o cálculo de NOx. O O é sempre 2 menos. Então, 1 mais 2 vezes menos 4, menos 8, mais x igual a 0. Passa somando, diminuindo, x vai dar igual a 7. Então esse aqui, ele é mais 7. Vou apagar essa fórmula aqui. O H, a gente sempre sabe que é mais 1. E o F, menos 1. O K, a gente já viu que é mais 1. O F, menos 1. Porque o F é menos 1, porque ele é da sétima coluna. E o Mn, a gente não sabe. O flúor é sempre menos 1. Então, vamos ver qual o valor do NOx de Mn no F2. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais x igual a 0. X igual a 2. Então, ao invés do x, a gente vai pôr 2. O da água, mais 1 e menos 2, que é o H2O. E o F2 é sempre 0, porque quando a gente tem somente um tipo de átomo, vai sempre ser 0. Então, vamos identificar aqui usando o OPA, He. Vamos ver, quem perde elétrons? Ó, o K, ele é mais 1 aqui e mais 1 aqui. Não mudou nada. O Mn é mais 7 e aqui ele é mais 2. Ele ganhou elétrons, porque ele ficou mais negativo. Quando o NOx diminui, o nosso OPA He diz que ele ganhou elétrons e não perdeu. Então vamos continuar procurando quem perdeu elétrons. O oxigênio aqui não perdeu, ficou igual. O H também ficou igual.
E o flúor, que era menos 1, virou 0. Então, a gente já vê aqui que quem perdeu elétrons foi o F do HF. Então eu vou circular aqui em vermelho. Circular aqui em vermelho também. Agente redutor. Vou até colocar aqui, ó. Opa. Ele sofre a oxidação, porque o NOx dele aumentou. Menos 1 para 0 aumenta 1. Então, o que a gente sabe sobre o flúor aqui? O HF vai ser o nosso agente redutor, porque foi daqui que veio o flúor que perdeu os elétrons. Então, agente redutor. Ele sofreu oxidação, recebeu, vou colocar aqui, ele perde elétrons e aumenta o NOx. Então, agora vamos ver se a gente acha o nosso agente oxidante, que é o que diminui o NOx. Então vamos ver aqui, eu vou circular em azul. O K, a gente já viu que fica igual. O Mn, opa, era 7, virou 2. Diminuiu o NOx. Então, esse aqui é o nosso agente oxidante. Todo o KMNO4 é nosso oxidante. Agente oxidante. Então, o que a gente sabe? O KMNO4, ele é o agente, vou abreviar aqui, oxidante, que já está aqui em cima. Agente oxidante, ele recebe elétrons, reduz o NOx. Então, agora vamos ver as alternativas. O manganês sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, o nosso agente redutor é HF. Não tem nada de manganês aqui. Quem sofre a oxidação é o nosso F, porque o número de NOx dele aumenta e ele perde elétrons. Então, letra B. O número de oxidação do manganês no KMnO4 é mais 5. O manganês é o nosso Mn no KMnO4. Então, vamos ver o número de oxidação, NOx dele, mais 7. E não é 5. Então essa alternativa está errada. O HF é o agente oxidante. Não, ó, o HF a gente viu aqui, ó, agente redutor. Porque o F perdeu os elétrons, ele sofre a oxidação. Então ele é um agente redutor. O KMnO4 é o agente redutor. Não, a gente viu aqui, ó, agente oxidante. Agente oxidante. Ele faz o outro sofrer a oxidação. Então,
Só sobrou a E, que é o manganês, ganha 5 elétrons e o flúor perde 1 elétron. A gente vê aqui, ó, de menos 1 para 0 é uma diferença de 1 elétron. E de 7 para mais 2, ele recebe 5 elétrons. Aqui ele perde 1 elétron. Por isso a carga dele fica positiva, fica mais positiva do que era antes. Ele perdeu 1 elétron, ganhou 5 elétrons. Agora vou pegar a próxima questão, a questão 5 da página 85. Vou botar aí na tela para vocês também. Bom, agora eu estou com a reação 1 do exercício 5 da página 85 que está na tela. Então, vamos calcular a nossa reação de oxirredução aqui. O nosso primeiro passo sempre para a oxirredução é calcular o NOx de cada um desses elementos. Para a oxirredução, a gente pode só esquecer os números de balanceamento, que são esses números que vêm antes, o 2, o 3 e o 6. Por enquanto, a gente pode só esquecer eles para calcular o NOx. Então, o Al, a gente sabe lá da tabela do NOx fixo, que ele é mais 3. Só que, olha o detalhe, ele está sozinho. Então, é 0, porque sempre que o elemento está sozinho, o NOx dele é 0. Sempre que ele está só ele mesmo, um tipo de elemento. Aqui, o único tipo de elemento é o Al. Então, o Ag, a gente sabe da tabela que ele é mais 1. E aqui vai ser x. Então, vamos calcular o x. 1 vezes o número de Ags que a gente tem 2 Ags. 1 vezes 2, 2, mais x igual a 0, x igual a menos 2. Então, é isso que a gente tem. Vamos trocar aqui pelo menos 2 e vamos continuar. O Al, como eu falei antes da tabela, ele é 3+, porque dessa vez ele está junto com o S3. Então vamos calcular o x. 3 vezes 2, 6. X vezes 3 dá 3. 3x igual a 0. X igual 3x igual a menos 6. X igual a menos 2, porque eu passei dividindo. Então, trocar aqui pelo menos 2. Como dessa vez o Ag está sozinho, ele vai ser 0. Então, vamos começar. Vamos primeiro ver quem é o nosso agente. Vamos ver quem é o nosso agente redutor, que é aquele que o NOx aumenta. Então, vou circular aqui, ó. O Al, ele foi de 0 para 3+. O NOx dele aumentou. Então, ele é o nosso agente redutor. E o que a gente sabe sobre ele, então? Opa, Então, ele sofre oxidação, ele perde elétrons e ele aumenta o NOx. Olha como a carga dele subiu de 0 para 3+, ficou mais positiva, por isso ele perde elétrons. Então, vamos ver quem é o nosso agente oxidante agora. Ó, a gente tem o nosso Ag, que ele era mais 1 e ele virou 0. Então, olha aqui, ó, o nosso 3Ag2S é o nosso agente oxidante. Porque o NOx dele reduziu. E o que a gente sabe sobre ele? Ele faz a redução dos elétrons do outro
ele recebe os elétrons. Olha, a carga dele ficou mais negativa, ó. Se antes era mais 1, virou 0, é menos 1. Ele perdeu um elétron. Recebe E- e reduz o NOx. Perfeito. Aqui, ó. Quantos elétrons ele perdeu? Vamos ver quantos perdeu o nosso alumínio, ó. Se ele tinha 0 e foi para 3, ele perdeu 3 elétrons. Já aqui, ó, foi de 1 para 0. Então ele recebeu 1 elétron. Então vamos ver o que ele pergunta pra gente agora. Letra A. Quais são os agentes oxidante e redutor na reação 1? Isso a gente já respondeu. O agente redutor é o 2Al, que está aqui, ó, agente redutor, 2Al. E o nosso agente oxidante é o 3Ag2S. Os nossos agentes, o agente redutor e o oxidante, são sempre o que estão antes da flechinha, antes do resultado. Ó, antes da flechinha. Então, essa aqui está respondida. Qual o número de oxidação da prata nos compostos da reação 1? Então, que compostos tem prata? A gente sabe que prata é Ag. No nosso 3Ag2S, qual o número de oxidação? O NOx. Ele é mais 1. Então, essa é uma das respostas. E para o nosso 6Ag, o número de oxidação é 0. Então, tá feito o exercício. Então é isso, gente, que eu tinha para mostrar hoje para vocês sobre oxirredução. Espero que tenham gostado, se inscrevam, deixem o like para apoiar todo esse conteúdo, todo o esforço. E é isso, obrigado.